Boa noite, a paz de Cristo esteja convosco, amém, meus irmãos? Nós somos da Igreja Batista Alfa e Ômega, estamos aqui pregando a palavra de Deus a tempo e a fora de tempo. Nós temos a nossa página no Facebook, Igreja Batista Alfa e Ômega, e no Facebook. Se de alguma forma você gostar dos vídeos, queria que você evangelizasse, compartilhasse. Nós estamos com uma sequência de palavras sobre as parábolas de Jesus aos domingos. Nós vamos pregar todas e ensinar todas as parábolas de Jesus, são 40, Há controvérsia, alguns teólogos estendem alguns diálogos e dá um pouco mais, mas nós vamos centrar nas 40 parábolas de Jesus. Então só aí nós temos 20 domingos para conversar, para ensinar a palavra do Senhor. E agora, quartas e sexta-feira, nós vamos estar estudando o livro de Filipenses, o livro da felicidade, o livro da alegria. Nesse momento de luto, de tanta tristeza, de tanta insegurança, compreendi que falar da verdadeira alegria, da verdadeira paz que é Jesus, seria um baluarte para nós. Amém, meus irmãos? Então eu vou estar lendo aqui algumas partes do estudo, só 1 minuto no máximo, não desfoque. Nós vamos estar trabalhando o livro de Filipenses todo. Mas vamos a alguns fatos históricos, O autor é o apóstolo Paulo. A data ela é incerta da escritura do livro de Filipenses. Provavelmente tem escrito em Roma entre 60 e 64 depois de Cristo, provavelmente. A igreja, obviamente, é a igreja de Filipenses, A igreja de Filipenses era uma igreja ideal em muitos sentidos. Era agradecida e bondosa. Então, se você quiser ver isso, você pode ver lá em 2 Coríntios 8:2, no próprio livro de Filipenses 4, 15 e 16, era uma igreja que era louvada, porque tinha uma espiritualidade voltada à obra do Senhor. Foi fundada por Paulo em sua segunda viagem missionária, em meio a uma tempestade de perseguições. Ou seja, não nasceu sob o crivo da bonança, como a maioria todas ali, mas essa especialmente sobre intensa perseguição, mortes, renúncias ao Evangelho, mas eles se permaneceram fiel. O começo da obra se limitava a umas poucas mulheres que se reuniam perto do rio. Lídia, uma vendedora de púrpura, foi a primeira convertida, mas logo se uniram a ela o carcereiro de Filipos e sua família. Estes, talvez um pouco mais, se converteram no núcleo da igreja, ou seja, uma igreja pequena, A gente lê assim a carta de Paulo aos Filipenses, e a gente tem essa noção hoje da América do Sul, de grandes templos, mas não. Começou ali com Lídia, a primeira convertida, reuniu algumas mulheres, Lídia, a vendedora de púrpura, e veio o carcereiro de Filipe, e ali a obra foi crescendo. Então a gente tem que ter um respeito muito grande hoje pelas igrejas pequenas, porque a igreja não está na sua quantidade, ela está na sua essência. Ela tanto pode ser uma igreja grande, cheia da graça de Deus, como pode ser uma igreja pequena que não tenha. A questão não é o número, para cima ou para baixo. O que caracteriza uma igreja verdadeira é onde se prega Jesus, não se vende o Evangelho, não se torce o Evangelho, e que ali as pessoas aprendam a graça de Deus. Característica da carta, É uma carta de amor espiritual à igreja. Uma carta de amor espiritual à igreja. Então é algo muito tremendo, cheia de entranhável carinho e gratidão, porque hoje é um momento muito difícil para você proclamar a fé em Deus, a fé em Jesus. É um momento hoje de muitos escândalos, mas Deus ainda busca os seus verdadeiros adoradores que adoram espírito de verdade. Não somos perfeitos, mas somos justificados por Deus, e Deus tem grande carinho e amor por nós. E ele vai falar, escrito em circunstâncias difíceis, enquanto Paulo estava prisioneiro. A carta ressalta a vitória e o gozo. Ou seja, Paulo, mesmo estando prisioneiro, ele conseguia transmitir grandes mensagens.
E uma delas, muitas delas, né, a maioria é paradoxal ao seu estado real. Então, mesmo na prisão, e as prisões antigamente eram insalubres, o ambiente de prisão era para torturar o detento, e mesmo assim, Paulo tinha alegria, né, a alegria do Espírito Santo. Aqui em Filipenses você vai ver 4,13 que diz: portanto, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Muitas pessoas às vezes não têm a profundidade disso. Paulo estava preso. Então, ainda que nosso corpo esteja preso, a nossa fé não está. O que nós estamos passando hoje não corresponde ao que Deus tem para nós. Se nós estamos hoje aprisionados, significa que na carne, significa que nosso espírito é livre, a nossa fé é livre. Né? Nós não somos medidos por quanto temos na carteira, nós não somos medidos por quanto nós temos, nós somos medidos pela fé, graça e amor de Deus sobre a nossa vida. Então, a carta, ela vai falar no gozo da oração, né? Em Filipenses 1,4, gozo no Evangelho, gozo nos sacrifícios, gozo no Senhor, no cuidado entranhável. Ou seja, a carta ela vem mostrar para nós que em todos os momentos nós temos que ter alegria. Então, vamos começar, nós vamos estudar a carta de Filipenses, versículo por versículo. Eu chamo você a abrir sua Bíblia em Filipenses 1:1. Filipenses 1:1 em diante. Assim diz a palavra de Deus. Paulo e Timóteo, servo de Jesus Cristo, e todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Graça a vós e paz da parte de Deus, Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Todas as epístolas de Paulo, ele vai mudar algumas saudações, mas todas elas começam com graça e paz, saudações espirituais, desejando a paz. Por quê? Porque não há, a igreja é um ente espiritual, e não há maior patrimônio do que os valores espirituais. É lógico que toda privação, uma pessoa que priva-se do básico, uma pessoa que tem dificuldade de alimentar sua família, uma pessoa que não realiza os sonhos mínimos, vai ser uma pessoa que vai caminhar com tristeza, né? Porque nós temos coisas aqui na Terra que são interessantes, um conforto, uma boa alimentação, uma boa escola, um bom carro. Só que isso não pode ser o direcionamento entre o que eu estou relacionado com Deus. Porque se assim fosse, nós reduziríamos a graça de Deus e limitaríamos essa graça a única e exclusivamente aquilo que temos. Né? Antigamente tinha essa expressão, até por falta de sabedoria dos mais velhos, passava muita prova, está em pecado, está em erro. Mas na verdade os cristãos, eles passam por grandes provações, porque nós não somos desse mundo espiritualmente, somos peregrinos, e há um mundo, né, que nos ataca, há um mundo espiritual que quer nos ver para baixo, pecando, mas nós permanecemos fiéis a Deus por sua misericórdia e agradamos a Deus, né, em nome de Jesus. E eu vou estudar com vocês hoje só do 3, no máximo ao 8 ao 11, tá bom? Sexta-feira. Que na minha, aquela Bíblia, toda a Bíblia tem uma coisa escrita em cima, né? Um caput, na minha ação de graças e oração. Então, Filipenses 1:3 em diante diz: dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre em todas as minhas orações súplicas por todos vós com alegria, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que eu me lembro de vós. Irmãos, tenho visto que quem ganha com a desunião da igreja, quem ganha com toda hora uma pessoa falar mal de um pastor, com certeza não é obra do Senhor. Eu sei que nós, dentro de nós, temos coisas que nos desagradam, né? Nós estamos aí na mídia, muitos envolvidos em questões políticas e outras questões, e isso pode até desenhar em nós um espírito de conflito. Mas eu faço com que Paulo, né, sempre que lembremos de nossos irmãos, nos lembremos com alegria. Porque eu sei que tudo que falamos de perdão, de respeito ao próximo, sempre esbarra no que não é fácil.
mas nada nessa vida é fácil. Se você observar, nós estamos agora literalmente em agosto, né? Hoje é dia 31 de julho e à meia-noite de hoje estaremos em agosto. Então você vê como que você sobreviveu até agora. Eu tenho certeza que é um ano que mesmo as pessoas que não glorificavam a Deus, elas começam a entender esse amor, né? Março, abril, maio, junho e julho, 180 dias invólucro numa crise, num ambiente emocionalmente muito pesado, em que pouquíssimas profissões prosperaram, que infelizmente alguns interlocutores estão me ouvindo, teve até óbito de amigos ou de pessoas, né, que amam. Ou seja, um ano muito difícil e sem uma perspectiva real de nada. Mas nós temos que ter a alegria no Espírito Santo de Deus, porque essa alegria, ela não é uma alegria incompatível com uma racionalidade, é uma alegria espiritual, ela não precisa de sorriso. Há pessoas que sorriem pouco, são pessoas extremamente sérias, mas têm paz aqui, ciência do Espírito. Há outras pessoas que são extremamente brincalhonas, mas por dentro, elas estão extremamente tristes. Tem um filme, acho que é O Palhaço, né, o livro, que ele vai mostrar um palhaço que é completamente ali voltado à alegria, mas por dentro é completamente depressivo. Nós temos que ser essa pessoa por dentro, sem querermos, né, tirando mídia social, tirando tudo. Temos que ter em nós essa alegria. E essa alegria, ela é um sustentáculo somente através de Deus. Ela só pode existir quando nós cremos no Senhor, quando nós oramos, quando nós esforçamos a fazer o bem. Ainda que algumas perturbações nos afligem, a nossa essência, o nosso núcleo rígido, ele é feliz, porque o Espírito do Senhor habita sobre nós. E ele vai falar sobre isso, né, sobre, às vezes, né, toda vez que me lembro de vós, sempre fiz isso com muita alegria. Então, nesse momento, que você possa estar vendo coisas que você não gosta, ouvindo coisas que você não gosta, de repente até de um líder teu, né? Entregue na mão de Deus, mas não seja completamente compreendido por essa aura de tanto ódio que está no ar, tão ruim, né? Por várias questões espirituais, do caos, política, etc., mas que você venha ter a paz de Cristo que excede todo entendimento na sua vida, porque a grande benécia de perdoar e de ver o melhor no outro é porque isso faz bem a mim, e o contrário, isso faz mal a mim. Então, na verdade, é um exercício que a Bíblia nos fala, que é para o seu bem, sabe? Então, não venhamos tomar atitude para o nosso mal. Uma pessoa que é fumante, eu não estou aqui sobre o crivo da religiosidade, ela tem a noção que está fazendo algo ruim para o seu corpo, mas ela faz. E ali eu não estou questionando sobre caráter, nada disso. A mesma coisa uma pessoa que usa drogas, uma pessoa que é alcoólatra e outras coisas. Então, na verdade, nós temos que fazer coisas que faz bem a nós. Você tem que parar dessas coisas, de qualquer coisa que te faz mal. Antes de mais nada, não criar resistência porque A ou B falou, mas é simplesmente porque isso pode estar te fazendo mal à sua saúde, mal à sua família, mal a você, e principalmente que estejamos bem com Deus. Então, quando Paulo diz, olha, dou graças ao meu Deus toda vez que me lembro de vós, ali, nessa não específica, que era muito poucas pessoas, mas Paulo vai falar sobre isso em Coríntios, onde tinha várias pessoas que entristeciam, mas ele chamava a existência um pensamento bom, porque isso faz bem em você começar a olhar o outro com um crivo de maior amor e maior ternura. Dando continuidade, versículo 6, Filipenses 1,6. Tendo por certo isto, que aquele que em vós começou a boa obra aperfeiçoará até a vinda de Cristo. Paulo, ele começa a falar que é alegre por aquelas pessoas recém-convertidas que ainda poderiam estar incorrendo em algum erro. Vai falar que fazia isso tudo em súplica, com alegria na oração, mesmo estando preso. Pela cooperação no Evangelho até agora,
Ou seja, qual maior seria a cooperação? Eles estarem alicerçados em Cristo, fazendo o melhor para Ele. Porque começou com Lídia, a vendedora de púrpura, foi, como falei nos fatores históricos, ali pelo carcereiro de Filipe, e outras famílias vieram. Mas se Lídia não tivesse para si assumido essa responsabilidade, as outras pessoas não vinham. Então a obra de Deus é um pouquinho, é uma célula mesmo, né? Hoje você pode estar ouvindo várias questões de célula. Somos grandes, mas somos micros. Paulo vai falar em Coríntios sobre o corpo de Cristo, ele dá exemplo, por acaso pode a mão dizer, né, que esse é melhor do que o olho, e na verdade a gente sente, né? Às vezes quando a gente tem um membro, qualquer membro do nosso corpo doendo, às vezes a gente dor na ponta do dedo, né, dores crônicas, isso nos causa uma unha encravada. O corpo é sistêmico, ele funciona bem. Então, nós temos que nos ater a isto. Paulo está valorizando as pessoas, ele não está procurando ninguém perfeito, ele está se alegrando por pessoas falhas, e ele vai agradecer pelo privilégio, pela cooperação do Evangelho até agora. Mas o que essas pessoas fizeram? Deram grandes ofertas, fizeram grandes proezas? Não, simplesmente recebiam o ensinamento de Cristo com muito amor e ternura. Então, antes de mais nada, o maior mandamento é amar a Deus, o seu próximo, e ser obediente à palavra de Deus. Se você tem no coração de dar grandes ofertas à obra, missionários, amém. Que surja de Deus, não como barganha. Se você é uma pessoa filantrópica, que visita, faz orações, que você visita enfermos, hospitais, amém. Qualquer que seja a sua dádiva, de orar, de abençoar, de perdoar, mas nada disso funcionaria se você não estivesse obedecendo a palavra de Deus. E aí Paulo, se você observar, ele mostra que ele não está falando com pessoas perfeitas, e não deveria ser, porque não somos, mas eu vou falar uma palavra interessante no versículo 6. Tendo por certo isto, e aprenda, as coisas de Deus elas estão certas, em Deus é o sim, sim, não existe um não, nem um talvez. Tendo por certo isto, que aquele que em vós começou a boa obra, ele a aperfeiçoará até a vinda de Jesus. Só basta para você vir, só basta para você se entregar. E eu falo para você, meu irmão, o que está faltando para você começar uma caminhada a Jesus? O que está faltando a você a se firmar na palavra de Deus? Será que você não está procurando muitas perfeições? Entregue a tua vida e conheça Jesus, e você vai ver que muitas das coisas que você pensa errado vão desaparecer. Haverá algo na parte de Deus. E não tenha medo. As pessoas estão me ouvindo agora, mas eu ainda fumo. Mas eu ainda bebo. Venha do jeito que você está, porque Cristo há de te aperfeiçoar. Porque a questão do Evangelho é que você é o melhor hoje do que ontem. Ou seja, todos nós, com 20, 30 anos de igreja, olhamos e temos coisas que nos desagradam e que desagradam a Deus. Mas a cada momento Cristo está nos ensinando a sermos pessoas melhores. Portanto, meus irmãos, eu convido em Deus, em Cristo, em Jesus, a você tirar o medo e entregar a sua vida a Jesus e deixar que Ele faça, que Ele venha ser o Senhor da tua vida. Se você está afastado porque acha que falhou, o diabo é engraçado, né? A pessoa sai da igreja, eu não consegui parar de fazer isso. E ela sai da igreja achando que ajudou Deus. Mas na verdade, quando você sai da igreja e fica com aquilo, você optou pelo pecado, por aquilo que te afastava de Deus e largou Deus. Deus é Ele que vai fazer a obra na tua vida. E eu encerro essa primeira palavra filipense, a carta da alegria, a carta da felicidade, crendo, avivando a tua fé, que é Cristo, que é Deus que irá fazer todas as coisas na tua vida. Entregue. De mim não há bondade, de nenhum crente em Jesus Cristo há nenhum mérito, mas toda a honra e toda a glória pertence ao Senhor. Permita que Deus venha ser o Senhor da tua vida, porque Ele vai começar, aquele que começou a boa obra, Ele vai aperfeiçoar até a vinda de Jesus, até você descer à sepultura, ou até que Cristo venha arrebatar a sua igreja. Deus estará trabalhando a você. Só existe um tipo de cristão que não prospera, aquele que desiste,
aquele que não quer dar continuidade, aquele que lança sua serpente ou sob a pedra, ou à margem do caminho. Deixa Deus ser Deus na tua vida. Satanás tenta implantar que você não é capaz de nada, e nós não somos. Nós somos aperfeiçoados, guiados e cheios da graça de Deus através do poder de Deus. Permita que Cristo venha fazer a obra na tua vida e venha ser uma pessoa feliz. Amém, meus irmãos? Eu vou dar continuidade na quarta-feira, né? Não tenho pressas no meu estudo, não adianta fazer vídeos longos, né? Eu queria criar um formato de no máximo 20 minutos, mas estou percebendo que fica ali entre 26 e 25, porque as pessoas não veem, a verdade é essa. E não é pelo muito falar que nós seremos ouvidos. Então, meus irmãos, nós paramos aqui em Filipenses 1, do 1 ao 6. Que o Espírito Santo de Deus esteja sobre a tua vida, que o Senhor Deus fale melhor ao teu coração, e que você venha ser abençoado, guardado e protegido por Deus. Bendito Deus, todas as vezes, nas quartas e sexta-feira, estarei orando pelo Espírito, meus irmãos, pela alegria. Visita-se mesmo no meio do caos e dê-nos a alegria da salvação, a alegria de no meio da perseguição, no meio da pandemia, prosseguirmos em fé. Abençoa cada vida que nos ouve. Essa é minha oração em nome de Jesus. E que o amor de Deus o Pai, a graça maravilhosa de Jesus o Filho e a doce comunhão do Espírito de Deus esteja sobre tua vida, não somente hoje, mas para todos sempre. Deus te abençoe. Fique em paz. Uma ótima sexta-feira. Em nome de Jesus. Amém.